Bom dia! Hoje é Oi, Zan! Quanto tempo, gente? A Zan é uma amiga minha, quase de infância. Não, mentira, né não, né, Zan? Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira. Esperando o pessoal entrar. Obrigado pela presença. Bruna, Reza, Elisângela. Saudades, viu, Zan? Aproveita aí, eu sei que você gosta desse tema. Vai ser uma aula. Bom, então nós vamos continuar com as nossas sequências de live, tá acabando a semana. Hoje, o Dr. Daniel já tá chegando aí pra gente começar o nosso bate-papo. O Dr. Daniel, ele é um expert aí, um dermatologista bastante conceituado nessa parte de anti-envelhecimento, speaker de laboratórios. Vamos continuar com nossos assuntos, as nossas lives. Nós escolhemos alguns assuntos, foi baseado em algumas questões que a gente tem no dia a dia, dúvidas que nós temos no dia a dia. Então foram temas escolhidos para você, para tirar as suas dúvidas, com médicos especialistas que entendem do assunto. Se você gostar desse assunto, estiver gostando e achar bastante relevante, clica no coraçãozinho e é através desse coraçãozinho que a gente vai recepcionar o Dr. Daniel agora. Deixa eu colocar ele aqui, peraí, doutor. Relevante também, manda para os seus amigos esse aviãozinho de papel aí. O Dr. Daniel tá entrando agora. Oi, todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá vendo. Dá um joinha se todo mundo tá ouvindo bem. E aí, Paty, tudo bem? Bom dia, doutor! Muito obrigada pelo convite, que saudades de vocês. A gente começa a sentir muita saudade de todo mundo, né? Não é? Eu principalmente. Exatamente, eu também tô com saudades, mas aos poucos a gente vai encontrando com a medida do possível e com segurança. É verdade. Tá lindo, doutor. Muito obrigada pelo convite. Os colágeno aí, maravilhoso. Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é o recorde de perguntas que eu recebo em inbox, e toda vez que eu falo sobre esse tema, muita gente volta a perguntar. Então é bem interessante falar sobre colágeno via oral. Um beijo aí para todo mundo, para a Ju que está nos assistindo, Rodrigo Curado. Muita gente fazendo skincare logo cedo, e acompanhando a nossa live. Eu ia dar uma sugestão, Paty. Vamos colocar com o comentário fixo para falar que o tema é o colágeno oral? Vamos. Como que faço isso? Você faz ou quer que eu faça? Faz para mim, doutor. Faço, calma aí. Vamos lá. Porque daí o pessoal que entrar já sabe que a gente está falando. Eu esqueço de colocar esses comentários fixos também. E vamos combinar que umas 10h40 eu te aviso, porque a gente vai engatando no assunto e a gente se perde, né? Para poder ficar salvo. Eu não estou conseguindo fixar. Você acha que você consegue? Como é que eu faço? Me ajuda. Coloca nos comentários. Deixa eu ver se vai agora. Não, eu acho que só você que consegue. O meu tá invertendo a câmera. Já entendi. Tá. Clique em cima do comentário e aí você consegue fixar comentário. Eu acho que tem, enquanto você vai fazendo isso, Paty, eu vou falando, acho que tem todo um sentido das pessoas quererem tanto saber se o colágeno via oral funciona ou não. Porque acho que a gente fica tão instigado com essa questão do envelhecimento e tenso em saber, né, que o processo de envelhecimento vai acontecendo, que a gente quer, obviamente, medidas de preferência práticas. E realmente é muito prático pensar que eu vou tomar uma cápsula ou eu vou tomar um sachê e que aquilo realmente vai evitar o meu envelhecimento. Aí, fixou. Esse é o sonho de todos nós, né? Ter uma fórmula mágica, uma cápsula, um pozinho que a gente tome todos os dias
e que isso nos ajude a envelhecer bem. Verdade. Tem essa percepção, né? Que, na verdade, o claim colágeno, por si só, ele já até é utilizado porque as pessoas confundem isso, né, doutor? E você sabe que um dos convites para te fazer, para você vir falar da live é que você faz umas analogias muito esclarecedoras e interessantes que eu mesma assisti e gostei muito. Então, é uma explicação muito didática, eu acho que as pessoas conseguem entender exatamente qual a função, para que serve, será que ele sozinho resolve? Tem muito. Então, olha, eu estou assim com muitas perguntas, vamos ver o que a gente consegue responder aqui. Vamos lá, respondê-las. Exatamente. Bom, para sua introdução aí, doutor, então fica à vontade, né, para falar aí, iniciar o nosso bate-papo, né? Primeiramente, eu acho que é colágeno, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, esse processo de perda de colágeno, ele acontece, não tem uma data precisa de acontecer. Tá. Acontece, a gente fala que aos 20 e poucos anos, aproximadamente, é que a gente começa a perder colágeno. Isso faz parte tanto do nosso processo do envelhecimento intrínseco, quanto envolve também o envelhecimento extrínseco. Como que diferencia? O envelhecimento intrínseco está mais relacionado ao nosso código genético mesmo, né? Todos nós temos um envelhecimento celular, as nossas células, com o passar do tempo, elas vão acumulando uma série de alterações que vão favorecendo a esse processo de envelhecimento. E elas perdem a capacidade de se multiplicar e de produzir os elementos necessários aí para o funcionamento normal. E além disso, a gente tem um processo de envelhecimento extrínseco que envolve então os fatores externos, os fatores ambientais, e que daí tem a questão, por exemplo, do tabagismo, da poluição, do estresse, da exposição solar, que são todos os elementos externos que acabam afetando a forma como o nosso DNA, o nosso código genético se comporta, como as nossas células se multiplicam. E esses elementos externos vão fazer com que a gente acumule uma série de radicais livres. E esses radicais livres, né, eles vão ajudar a envelhecer ainda mais as nossas células e fazer com que nossas células não se comportem mais da mesma forma, tá certo? Então, são esses dois fatores, quer dizer, independente dos fatores externos, todos nós temos fatores internos, que é esse envelhecimento intrínseco, que vai fazer com que a gente envelheça. Tem gente que vai envelhecer um pouquinho mais rápido, tem gente que vai envelhecer um pouco mais lento, tem outros fatores envolvidos, né? Como eu disse, o código genético, até o fototipo da pessoa, né? Se a pessoa é mais clara, se a pessoa é mais escura, etc. Então, e os fatores externos também são muito importantes, né? Então, todo mundo sabe que exposição solar intensa, sem filtro solar, vai envelhecer mais precocemente, vai ter uma perda maior de colágeno. O fumo, o alcoolismo, o estresse, tudo isso vai ter um fator importante. E isso vai fazer com que, obviamente, as nossas células produtoras de colágeno, que são chamados fibroblastos, da nossa fábrica de colágeno, eles vão começar, a partir dessa faixa aí de 20 e poucos anos, eles vão diminuir um pouquinho a nossa produção de colágeno. O colágeno é a proteína mais frequente no nosso meio extracelular, tá certo? E aí o colágeno ele forma uma rede que sustenta e que dá firmeza para a nossa pele. Então, quando a gente puxa a pele e a gente sente a pele firme, é graças a uma rede, um entrelaçamento de fibras que sustenta e que faz com que essa pele estique e volte ao mesmo estado, à mesma condição, né? Quando a gente é jovem, essa rede ela tem uma trama bem entrelaçada, tá certo? Então, uma rede bem firme. Com o passar do tempo, a nossa fábrica de colágeno ela vai mandando alguns funcionários embora. Os funcionários eles vão ficando mais velhos e eles vão se aposentando. E por conta dessa aposentadoria, acontece que essa produção de colágeno ela vai ficando um pouco mais lenta. Fora isso, a trama, que antes era fechadinha, imagina um tecido com trama bem fechada. Quando você puxa esse tecido, ele não se estica tanto. Com o passar do tempo, essa trama ela vai ficando mais frouxa. As fibras de colágeno elas vão ficando mais tortuosas. E aí, a nossa rede de colágeno
acaba fazendo com que a nossa pele ela vai cedendo um pouco. E aí começa a temida flacidez da pele. Tá. Então, a gente não, as pessoas podem pensar assim, ah, mas então a gente vai envelhecer independente do consumo ou não do colágeno? Sim. Esse processo ele é intrínseco e se a gente não tomar cuidado com esses fatores ambientais, se ficar tomando sol, sem proteção, se fumar, se beber demais, se for muito estressado, vai ter outros fatores extrínsecos, externos, que vão fazer com que você envelheça ainda mais rapidamente. Tá. Analogia ótima, né, doutor? Falando da nossa fábrica de colágeno e os nossos funcionários. E aí a gente vai perdendo esses funcionários. E esses funcionários precisam do quê para eles trabalharem? Esses funcionários, a gente não... Primeiro, eles começam a diminuir a carga horária dele de trabalho, porque eles vão ficando cansados. Aí chega uma hora que eles estão tão cansados que eles param de trabalhar, eles se aposentam. Então, a gente tem uma redução da atividade, né, dos fibroblastos e uma redução também do número de fibroblastos. Então, é isso que faz com que nossa fábrica do colágeno vá diminuindo a sua produtividade. Aí, a gente tem algumas técnicas para estimular essa produção de colágeno. Como que a gente pode fazer isso? A primeira técnica é aumentar o número de células naquele local para produzir mais colágeno. Então, eu vou atrair mais fibroblastos para esse local e vou aumentar a atividade dos fibroblastos já existentes para que então eu possa fazer um aumento da produção de colágeno. Ou seja, simplificando para a nossa analogia, eu vou contratar mais funcionários e eu vou fazer com que os funcionários já existentes trabalhem hora extra, façam hora extra. Aí eu consigo aumentar a minha produtividade. E a grande questão, que é o grande barato da nossa live, é falar como que eu faço isso, né? Como? Então, o que os estudos mostram, e a gente tem algumas recentes publicações, inclusive de uma revisão sistemática que foi publicada no ano passado, que ela mostrou que a ingestão do colágeno via oral, né, na forma hidrolisada, o que é a forma hidrolisada? Simplificando para o pessoal que está assistindo. O colágeno é uma proteína. Então, o colágeno ele é um quebra-cabeça formado por várias peças. Se a gente ingerir essas peças, a absorção dela não vai ser tão eficaz. Então, o que eles fazem? Eles quebram esse colágeno, essa proteína, em várias pecinhas menores. E essas pecinhas menores, elas são rapidamente absorvidas no nosso intestino. E não só rapidamente absorvidas no nosso intestino, como elas vão parar na nossa corrente sanguínea em cerca de 12 a 24 horas. E aí essas pecinhas, elas vão parar, elas vão ser sinalizadas e vão parar lá na nossa pele. Quando elas chegam na nossa pele, elas vão estimular o aumento, elas vão atrair aquelas células produtoras de colágeno, que são os fibroblastos. Então elas atraem mais funcionários, para que haja uma maior produção. Então, a gente tem isso por comprovação científica de estudos in vitro, né, que são aqueles estudos feitos em laboratório, onde eles conseguiram marcar os peptídeos, que são esses quebra-cabeças, aquelas pecinhas do colágeno. Eles fizeram uma marcação desse quebra-cabeça numa forma radioativa e conseguiram verificar em modelos de rato que quando ingeridos, eles iam rapidamente parar na pele do rato, mostrando que existe essa sinalização. Antes a gente, mas será que eu vou ingerir o pedacinho do colágeno? Será que ele vai parar mesmo na minha pele? Será que ele não vai parar em outros locais que eu utilizo aminoácidos para produzir proteína? Ele até pode ir parar em outros locais, mas existe essa forma sinalizadora que faz com que a gente vá parar esse pedacinho lá na pele mesmo. E aí o que a gente tem por estudo in vitro também é que houve um aumento do número e da atividade dos fibroblastos. O que o fibroblasto, né, o que o meu funcionário da fábrica de colágeno vai fazer? A partir do momento que ele recebe mais material, essa sinalização, ele vai aumentar a minha produção. E isso é medido através do RNA, né, que faz como se fosse, ele lê o manual, ele recebe a peça, aí ele vai ler aquele manual de como fabricar mais colágeno e quando ele relê o manual, ele produz novas fibras colágenas. Esse manual é o RNA.
Então só relembrando, então assim, não é nem eu nem você que está falando que o colágeno funciona, né, doutora? Então assim, a ciência já mostrou e comprovou que ele funciona. Sim, que ele E, funciona. Via oral ele funciona, ele vai ajudar nesse processo. E a gente está falando que os estudos científicos eles apresentam uma variedade de tipos de colágeno, né, que foram testados. Então nós temos os que apresentam melhores resultados são os colágenos hidrolisados, que são esses que são quebrados em várias pecinhas. E a gente tem algumas variações das formas. Então, existem quantidades variadas, desde 2,5 gramas até 10 gramas, e que eles comprovaram depois que passou pelo estudo in vitro e pelo estudo em animais, eles fizeram um estudo em humanos. E o estudo em humanos também comprovou a eficácia, tanto da qualidade da pele, melhora da hidratação, redução das linhas finas. Então, isso também foi comprovado, principalmente uma melhora mais subjetiva em termos de qualidade de pele e também da quantidade de água na superfície da pele, no extrato córneo, o que também é muito importante para a gente avaliar a propriedade de hidratação que ele vai ter, né? tá. E, doutor, esse estudo mostrou quanto tempo eles fizeram a injeção do colágeno? Você lembra? Olha, isso também é bem variado. E tem estudo que avalia a ingestão no mínimo 8 semanas, outros estudos falam de 12, outros chegaram até 24 semanas. Então, Tá. como é uma revisão de vários artigos, né, foram mais de 22 artigos com mais de 800 pacientes, né, que submeteram à ingestão de colágeno. Então, a metodologia ela é bem variada. E a gente, obviamente, tem que lembrar que existe um viés, porque alguns desses estudos eles foram patrocinados por indústrias, né, que fazem a produção desses tipos de colágeno. Então, a gente sempre tem que estar muito atento a isso. E em relação à variabilidade, é isso. Existem alguns colágenos, inclusive de origem de porco, outros de peixe. Então, existe essa variação, né? Os principais marcas que foram testadas foram o Verisol e o Pepitan. Esses também são os mais testados e os mais pesquisados, né? Então, existem essas variações em relação à metodologia. Então, a gente não pode afirmar que um é melhor que o outro, porque até nem tem um teste de um contra o outro. Existem os testes mostrando a eficácia do Pepitan e existem os testes mostrando a eficácia, por exemplo, do Verisol. Tá. Animal. Aqui estão me perguntando, Paty, você deve ter... Bom, a gente tem compartilha de clientes em comum, né? E a gente tem muitos pacientes, eu no meu caso chamo de pacientes, né? Que são vegetarianos ou que são veganos. Inclusive, eu entrei para o grupo dos vegetarianos. E tem toda essa questão do colágeno. Esses colágenos, tanto o Pepitan quanto o Verisol, são de origem animal, tá? É uma das perguntas que está aqui. Existe colágeno vegano, vegetariano? Assim, a maioria dos suplementos que fala que tem colágeno é de origem animal. Ponto. Né? O que tem, exato, isso é inquestionável, né? É até bom a gente falar sobre esse tópico. Agora existe os produtos pró-colágeno, que são aminoácidos de origem vegetal, e aí vai ter os cofatores, como o zinco, vitamina C, não sei se você vai falar um pouco mais disso, então tem alguns minerais que precisam também estar lá, né, para reforçar lá, dar o substrato para os soldados, né, doutor? Então, esse é um pró-colágeno. Eu não posso chamar ele de colágeno vegano, porque não existe. O colágeno é de origem animal e ponto. Né? Exatamente. Concordo? Exato, concordo plenamente. E é super importante da gente observar isso, né, Paty? Ainda bem que você falou sobre esse tema. A presença de minerais e de vitaminas com ação antioxidante é fundamental, é tão importante quanto a presença dos aminoácidos, né, necessários para a produção do colágeno. O que acontece? O que é importante de lembrar? Vitamina C, vitamina E, por exemplo, a gente tem uma ampla pesquisa bibliográfica comprovando a sua eficácia quanto ao seu poder antioxidante. O que é o antioxidante? O antioxidante são os faxineiros da nossa fábrica. Uma fábrica suja, ela não produz bem.
Então, os antioxidantes, eles fazem a faxina, eles organizam, eles limpam as bancadas, eles limpam o ambiente, eles permitem com que os funcionários rendam mais no seu trabalho, tá certo? Então, se a fábrica estiver suja, os funcionários não vão funcionar, não vão trabalhar o quanto eles poderiam trabalhar. Então, a vitamina C, vitamina E, são as principais antioxidantes que a gente tem mais bagagem em termos de artigos científicos, mostrando a sua capacidade antioxidante e ajudando aí na produção do colágeno por varrer esses radicais livres e manter as nossas células mais limpas, tá certo? E vale a pena destacar também outros minerais, como a gente falou, outras vitaminas, né? A biotina, por exemplo, que é uma vitamina que se destaca, né, aí no poder, inclusive, de renovação, ajudando no processo de renovação celular. E o destaque que você falou do zinco, que também vai ser uma peça aí, um encaixe fundamental, necessário, um mineral fundamental aí na produção do colágeno. Ótimo. Nossa, ótima analogia, né? Precisa limpar a fábrica. Muito bom. Precisa deixar tudo certinho. Tudo certinho. Então é importante o colágeno, mas essas outras substâncias. E no caso dos vegetarianos, tem aminoácidos que vêm de plantas, né, vegetais, e ele vai precisar com certeza mais ainda dos cofatores. Isso. Estão perguntando, o ideal então é associar o colágeno com vitamina C e vitamina E? Sim. Doctor? Fazer a suplementação de colágeno, você ter então a ingestão de antioxidantes, tá certo? O que me perguntaram aqui também, a gente está falando de colágeno na pele, porque é importante lembrar que o colágeno não está presente só na pele. Ele está presente em uma série de locais do nosso, inclusive nas articulações, em outras áreas do nosso corpo. O colágeno da pele, principalmente, é o colágeno tipo 1 e o tipo 3. Quando você ingere peptídeos de colágeno tipo 2, aí você está pensando mais em reposição de colágeno das articulações, que é o que os atletas consomem, né, Paty? Doutor, deu uma travada. Gente, fala um ok aí se vocês ouviram o que o doutor falou. Para mim, você deu uma travadinha aqui. Todo mundo ouviu o que ele falou? Eu falei. Eu consegui ouvir. Eu estava falando. Você conseguiu ouvir? Eu falei que quando a gente está falando de colágeno da pele, a gente está falando de colágeno tipo 1 e o tipo 3. E que quando a gente está falando de colágeno nas articulações, a gente fala do colágeno tipo 2. Então, por exemplo, o Verisol, ele tem uma gramagem menor, porque ele prioriza a formação do colágeno tipo 1, colágeno da pele. E quando a gente está falando em miligramagens maiores, que tem todos os peptídeos, inclusive voltado para o colágeno tipo 2, que é o colágeno das articulações. Entendi. Ouvi sim, tá certo, doutor. A gente tem muitos tipos de colágeno, né? Uma vez eu estava catalogando isso, já apareceu 28 tipos. E isso. Tem alguns que, na pele, né? A gente tem o colágeno tipo 3, tipo 1, e tendões tipo 2, então eles são classificados conforme onde ele tem mais. Uma coisa que você comentou, tá me ouvindo, doutor? Tô sim. Uma coisa que você comentou é essa quantidade que chega na pele, né? Então, dependendo do tipo de colágeno, ele também, se você tiver uma necessidade maior em alguma região do corpo, como por exemplo cartilagem, ele vai atender essa necessidade, mas sempre vai chegar um pouco na pele também, né, doutor? Sim. A gente não tem como escolher, né? Na verdade. Não tem como escolher, exato. O que acontece é que uma vez que você vai fazer a ingestão, isso vai cair na sua corrente sanguínea e através desses sinalizadores eles vão para a pele, mas eles também vão para a cartilagem. E aí a gente vai entrar num outro detalhe que eu acho que é super importante, que é a questão das microinflamações, né? Que ajudam nesse endereçamento do colágeno. Porque a gente tem que entender que quando a gente tem lesões, por exemplo, igual a questão de crescimento formação de fibras musculares. Quando você vai à academia, quando você faz atividade física que gera microlesões das fibras musculares, você gera um pequeno processo inflamatório e aquele processo inflamatório vai gerar um recrutamento para a formação de novas fibras musculares.
E aí, quando você consome aminoácidos, né, aquele whey, ou seja, o whey do leite, ou então consome proteínas hidrolisadas de outras origens, né, as veganas agora, que se fala As veganas. do arroz, da ervilha, você está fazendo uma absorção de aminoácidos hidrolisados, e esses aminoácidos, eles vão cair na corrente sanguínea e vão ser endereçados para aqueles locais onde você tem uma demanda maior de síntese proteica. E aonde existem essas microinflamações, é onde vai ter a maior demanda e é onde vai parar o maior número desses aminoácidos para a formação das novas fibras proteicas. Por isso, Paty, que é muito interessante, então, por exemplo, o atleta de alta performance, ele vai ter um endereçamento maior dos aminoácidos para as fibras musculares que estão lesadas, para as articulações que também sofrem lesão durante a atividade física. E se a pessoa, por exemplo, estiver passando por alguma microinflamação na pele, a gente está constantemente passando por essas microinflamações, mas a gente pode aumentar ainda mais essa inflamação propositalmente. Seja através, por exemplo, de lasers, de ultrassom microfocado, através de bioestimuladores de colágeno. E aí é que a brincadeira vira séria. Por quê? Porque seria muito fácil eu imaginar assim, então quer dizer que eu vou tomar colágeno via oral a partir dos meus 20 anos e eu não vou envelhecer. Porque o colágeno vai estimular minhas células a produzir novas fibras e pronto, meu problema está resolvido? Não. Infelizmente, ele não se resolve assim. Porque por mais que você aumente um pouco essa atividade, ela não é suficiente para compensar o número de funcionários que vão se aposentando e que deixam de produzir novas fibras. Você precisa de um fator a mais. E aí entra o processo das microinflamações, que você pode fazer através dos lasers, através dessas substâncias que a gente injeta na pele e que estimulam essa microinflamação programada, a produção de novas fibras colágenas, que a gente conhece como Radiesse, Sculptra, enfim, outras tecnologias com calor, né? Mas tudo isso vai fazer com que ele faça a fábrica de colágeno faça um tchauzinho e mande o depósito maior de aminoácidos aconteça naquela região. Tá. Perfeito, doutor. Um outro procolágeno, estão perguntando até aqui do Biosil, né, que é os silícios orgânicos, o ácido ortossilícico, também entraria o ácido hialurônico, né, que daí entra, ácido hialurônico tem também, né, o via oral, o injetável, ele entraria também como um procolágeno, não é, doutor? No caso de via oral. O ácido hialurônico, inclusive eu participei de uma revisão recente de artigos de ácido hialurônico para preparar um material de um novo produto que vai ser lançado agora pela indústria. E existem, o número de artigos científicos publicados com ácido hialurônico é menor em relação ao colágeno via oral, tá? Mas a gente tem alguns estudos com ácido hialurônico via oral também. Os resultados in vitro, eles são semelhantes em termos, eles citam a questão desse endereçamento, eles citam essa questão do aumento inclusive da atividade dos fibroblastos, então ele mostra em estudos in vitro que ele pode aumentar sim um pouco da atividade dos fibroblastos, aumentando então a capacidade dos fibroblastos, inclusive de produzir glicosaminoglicanos e proteoglicanos, que são os elementos, né, que é o nome que a gente dá para o ácido hialurônico, para os outros elementos presentes entre uma célula e outra, que a gente conhece como matriz extracelular, que é a geleia ali onde a fibra colágena fica flutuando. E o ácido hialurônico via oral, ele vai ter uma função, ele consegue aumentar a quantidade então de ácido hialurônico presente na pele e que vai ter basicamente a função de hidratação da pele, né? Ele tem a capacidade de aumentar o número de moléculas de água presente na pele, consequentemente ajuda a repor a barreira cutânea, o que é muito interessante e em termos até de melhora da qualidade. Uma pele hidratada, gente, ela é visivelmente, ela vai ter menos rugas e ela vai ter uma aparência melhor. Então não é uma mágica, não é vou tomar o ácido hialurônico e vai ser o mesmo efeito do preenchimento. Não tem nada a ver, né? Não vai ter essa capacidade. Mas o ácido hialurônico via oral, ele vai ter o aumento da capacidade de hidratação da pele, e uma pele mais hidratada,
ela reflete a luz de uma maneira diferente, as micro ruguinhas, aquelas micro irregularidades da superfície da pele, elas amenizam, tudo por conta da hidratação. Ah, legal. O ácido hialurônico acho que foi aprovado ano passado na Anvisa para poder fazer, né, por isso que as indústrias estão lançando. O primeiro lançamento acho que foi no final do ano passado e eu até peguei o material técnico mostrando que realmente tinham feito e tinham comprovado que tinha esse efeito, porque até então não estava comprovado, né? Então a gente só tinha mesmo colágeno e não tinha o ácido hialurônico. Então, vai de encontro aí que você falou da sua revisão, né? Então, a indústria trazendo mais produtos também com ácido hialurônico. Na manipulação, a gente já usa há muito tempo, né? Porque como já tem lá fora disponível, então a gente tem essa possibilidade. Uma outra pergunta, doutor, que sempre fazem, aí eu já até tomei a liberdade aqui de também te ajudar para a gente esclarecer, que é o colágeno em cápsula. Isso é uma dúvida bem frequente, né? Muito frequente. Vamos lá, fala aí que eu também vou complementar aqui que eu trouxe aqui para mostrar. Então, primeira coisa, os principais artigos científicos, eles falam do colágeno hidrolisado e aí a gente tem duas formas, né? A gente tem as principais marcas que foram testadas, é o Verisol e o Peptan. O Peptan é um peptídeo hidrolisado que ele foi testado na concentração de 10 gramas. Então, a maioria dos estudos que envolvem o colágeno com o Peptan foram na dose de 10 gramas. E existem alguns estudos de uma outra fórmula patenteada de colágeno hidrolisado, mais focado para a formação do colágeno tipo 1 e tipo 3, que são os mais numerosos na pele. E aí, a gente tem a concentração testada de 2,5 grama. Então, quando a gente está falando em colágeno oral em cápsulas, a gente tem que verificar qual desses dois que está sendo avaliado. Porque uma cápsula só cabe 1 grama, né, Paty? Isso. Então, 700, depende do volume. Tá. Então, 700 miligramas, dependendo do volume. Pois é. Então, depende, assim, Pode falar, depois eu explico. Tá travado? É isso que eu estou perguntando aqui, porque para mim você tá uma imagem um pouco... Eles estão falando do barulho no fundo. Tem algum barulho? Espera um pouquinho, deixa eu ver. Acho que tá dando um eco da sala aqui do lado das meninas. Eu já pedi para elas. Mas para mim você estava um pouco tremido. Nós vamos falar uma informação muito importante que é em relação às cápsulas de colágeno. Tudo bem agora? Isso. Vamos ver. A sua imagem, doutor, que está um pouco ruim. Será que é o seu sinal? Eu vou no 4G. Vamos ver se agora melhora. Melhorou? Opa! Muito! Melhorou. Tá lindo de novo. Você tava todo meio... E eu não queria te interromper porque tava tão boa a explicação. Tá lindo. Eu tava perdendo meu colágeno durante a transmissão, ela começou Você tava perdendo o seu colágeno. Se não seguir as recomendações do Dr. Daniel, vocês vão ficar daquele jeito. Então vamos lá, voltando. Olha, são 10h33. Vamos falar rapidinho que isso é muito importante em relação às cápsulas, né? Então vamos lá. Então o que acontece? Se a gente está falando do colágeno do tipo Verisol, que são 2,5 gramas a quantidade recomendada por dia, você vai precisar consumir no mínimo, ele vai caber no mínimo em 3 cápsulas ou às vezes até em 4, né, Paty? Agora, quando a gente está falando do Peptan, que são 10 gramas ao dia, aí vão ser mais que 10 cápsulas para ser consumido, o que eu não acho muito prático. Porque vamos combinar que você todo dia acordar de manhã e ingerir 10 cápsulas ou mais não é muito prático. Então é por isso que vocês têm que ficar muito atentos e tomar muito cuidado com esse tipo de colágeno que vocês encontram prontos por aí em cápsulas, falando para consumir 2 cápsulas por dia. Com certeza vai ser uma dose muito inferior à dose mínima recomendada.
Exatamente. As cápsulas têm mais a ver com a dose, né, que é recomendada, que você vai ter um efeito, do que a escolha sem cápsula ou em pó. Então, eu peguei aqui para ilustrar para vocês. Ó. Aqui é um colágeno hidrolisado, dá para ver? Aqui tem 5 gramas, tá? Isso aqui é uma ingestão de um colágeno hidrolisado qualquer, tá? Esse colágeno, se eu for encapsular para você tomar cápsula, você tem que tomar tudo isso de cápsula. Então, isto daqui equivale a essa dose, que são 5 gramas. Aqui deu, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cápsulas. 10 cápsulas são só 5 gramas. De 5 gramas. Por quê? Depende muito da quantidade do pó, assim, o volume, né? Porque uma cápsula cabe de 500 miligramas a 700 miligramas, se for um pó muito fininho e fluido e o manipulador, né, só cai bastante, até, dependendo, quase perto de 900 miligramas. Mas é muito difícil colocar essa quantidade, tá? 700 já tá numa quantidade muito, mas muito, assim, que é a capacidade máxima da cápsula. E é uma cápsula grande, né? Não é uma cápsula pequena, tá? Aqui tem 2,5 gramas do Berisol, que é o que o doutor falou, que é da Gelita, né? Porque eu acho por isso que tem tanto estudo, porque a Gelita, ela é uma multinacional, é um dos maiores produtores de colágeno no mundo, né? Junto com a Ocelot, acho que é esse o nome. Então, são as duas maiores, e a Gelita tem muito laboratório científico. Eu até conheci a pesquisadora, assim, a doutora Vanessa. Então, eles investem muito em tecnologia, são as evoluções dos colágenos, né? Para exatamente ele ser semelhante com o colágeno que você tem, com as frações que você precisa, e eles utilizam enzimas diferentes. Este daqui, eles usam uma enzima chamada alcalase, é uma das principais, que ele vai lá e só hidrolisa. Aqui não, ele tem umas enzimas patenteadas, e daí ele vai dar essa fraçãozinha bem específica, bem biomimética com a nossa fração. Então, é isso que o doutor falou. Prestar atenção exatamente a quantidade que você está tomando, se é referente à quantidade de colágeno que você tem, a recomendação daquele produto. A dificuldade de tomar muitas cápsulas, ao meu ver, é muitas pessoas que às vezes têm a dificuldade mesmo de deglutir, né? E às vezes o colágeno tem a recomendação também que você utilize ele um pouco longe das refeições. Então, de manhã seria um horário bem interessante. Não sei se o doutor concorda com isso também, se de manhã é um horário bem interessante para você tomar. Então... Paty, até que assim, eu fiz nessa revisão de artigos científicos que eu fiz para o lançamento desse novo produto, a gente não tem um consenso em relação ao horário, tá? A gente entende, né, obviamente, que no período da manhã, quando a gente está passando por uma janela aí de jejum, a gente tem uma janela de absorção. Porém, o que é importante da gente lembrar é que tem apenas um artigo científico que aborda a capacidade da gente absorver associada ao derivados lácteos, tá certo? É um estudo isolado que eu encontrei que fala que a gente, associado a derivados lácticos, a gente teria uma maior capacidade de absorver esses aminoácidos. Mas como a gente sabe que na medicina um artigo científico não tem peso nenhum, então a gente não pode afirmar se é melhor ou pior. Mas subjetivamente a gente acaba falando de tomar pela manhã. Primeiro porque eu acho que é mais fácil na nossa rotina a gente adaptar e entender aí que todo dia de manhã você já coloca as cápsulas, às vezes você já toma algum outro medicamento, fica mais fácil de entrar para sua rotina. E depois você tem essa janela de absorção por você estar em jejum. Tá. Ô Santos, eu falei errado, então desculpa, eu não percebi. O doutor falou corretamente. Gramas e grama. Grama masculino e grama, 200 gramas, tá certo? Correto. Vícios de linguagem. Que mais, doutor? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, ele sozinho a gente já falou, né? A respeito disso. Uma pergunta que sempre fazem, do colágeno tópico.
Muito bem, o colágeno tópico. A proteína de colágeno é uma proteína bem grande, né? Tanto é que ela inteira a gente não consegue absorver, por isso que a gente tem que quebrar ela para conseguir ter uma boa absorção e para que isso chegue à corrente sanguínea de uma maneira mais rápida. Então, essa mesma proteína, se você coloca num creme ou numa máscara, ela não consegue penetrar na pele. Ela vai ficar na superfície da pele. Então, quando a gente falar de máscara de colágeno, cremes que contêm colágeno, eles não vão ter uma propriedade de penetrar e ir parar lá onde estão as fibras de colágeno, melhorando a elasticidade da pele. Eles geralmente estão associados a um poder de hidratação, também por esse efeito aí um pouco hidroscópico que tem de puxar um pouco de água para a superfície da pele. Você concorda, Paty? Concordo, é uma macromolécula e ela também, exatamente, não consegue penetrar, né? Ela faz mais uma proteção, ela evita a perda de água transepidérmica, que todo mundo gosta do nome colágeno, né? E eu acho que isso vende bastante, então por isso que se utiliza tanto, né, doutor? Ao contrário do ácido hialurônico, que já tem frações bem menores, tem moléculas maiores e frações menores, que daí, sim, ele consegue ter uma permeação melhor, né? Isso, a gente tem estudos científicos, inclusive, com ácidos hialurônicos de 50 kilodaltons, que são bem pequenininhos, que o tamanho, né, do ácido hialurônico ele varia bastante. Então, para esse ácido hialurônico de tamanho menor, ele tem a capacidade de chegar lá na derme, que é onde tem o ácido hialurônico natural da pele, onde tem a fibra colágeno, e daí a propriedade dele, ele consegue estimular a formação, a produção de outros, de proteoglicanos, de glicosaminoglicanos, ele consegue estimular a atividade dos fibroblastos para essa produção. Então isso é bastante interessante. Então os cremes, nós temos vários cremes aí que a gente acrescenta, né, o ácido hialurônico. Se ele for de pequeno peso molecular, de baixo peso molecular, aí ele vai ter essa propriedade, né? Agora, se ele for de alto peso molecular, aí a função dele é a mesma do colágeno, que é ficar na superfície e ajudar a manter a água na epiderme, que é aquela camada mais superficial da pele. Ótimo, muito bom. Deixa eu ver aqui alguma... Bom, a gente respondeu, né, em questão do científico. Acho que é importante falar, né, para o pessoal que é vegetariano, que é vegano, que vocês normalmente, né, se seguem uma alimentação, uma nutrição bem orientada, com nutricionista e etc., vocês vão obter a partir dos produtos de origem vegetal, das proteínas vegetais, os aminoácidos necessários, que são chamados aminoácidos essenciais, que são aqueles que o seu organismo não consegue produzir, para a formação de todas as proteínas existentes no seu corpo. Sejam, né, as proteínas da pele e as proteínas existentes nos outros órgãos. Então, não é motivo de desespero. Então, para quem tem a ideologia do veganismo ou do vegetarianismo, não precisa se desesperar e falar, mas então eu vou ter que voltar a consumir proteína animal. Não, a gente tem essa capacidade, tá certo? Então, a dica para esses casos não vou tomar o aminoácido, não vou tomar o colágeno bioral, vamos então fazer a suplementação com outros elementos. Então, dá para suplementar com ácido hialurônico, dá para suplementar com as vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina E, dá para suplementar com os minerais, como o zinco, por exemplo, como a outra vitamina que auxilia muito, que é a biotina. Então, dá para fazer essa suplementação. E fora que, assim, a própria natureza já vai fornecer uma série de vitaminas e minerais que vão ajudar muito na qualidade da sua pele. E os próprios aminoácidos, né, eles isolados, aí você faz esse pool de aminoácidos, como glicina, prolina, lisina, a treonina, a arginina. Então, às vezes, você consegue ele de obtenção de proteínas vegetais para fazer esse pool, né, doutor, de aminoácidos, junto com todos esses componentes que você citou.
como a vitamina C, o ácido hialurônico, antioxidantes, a vitamina E. Eu vi uma perguntinha aqui falando, tem duas coisas aqui que eu vi que as pessoas estão perguntando em relação às doses de vitamina C, de vitamina E. Acho que se o doutor quiser responder em relação às doses, tem alguma dose que você recomenda? As doses são bem variadas nos artigos científicos. A vitamina C começa a ser citada a partir de 125 miligramas, chegando até 500 miligramas ao dia e até 1 grama por dia. Então, não existe consenso em relação à dose nem da vitamina C, nem da vitamina E. Que daí a vitamina E a gente fala em unidades internacionais. Mas não existe um consenso em termos o número de unidades ou de miligramagem mínima para o efeito antioxidante. Vai também de encontro com a alimentação, né, doutor? O que a pessoa faz ingestão diariamente, né? As condições clínicas, é bem variado, né? Para poder fazer uma escolha adequada de qual a dosagem certa para aquela pessoa. É bem individualizada também, né? Sim. Aquela que a gente encontra nas formulações prontas é a dose mínima recomendada diária, né? E para suplementação, aí a gente encontra isoladas, a gente encontra doses maiores. Normalmente, vitamina C a gente fala a partir de 125 miligramas, chegando até 500 miligramas ao dia. Tá. Você quer dar alguma dica de alguma marca que você gosta, que seja confiável? Então, na verdade, o colágeno Vioral, eu prefiro assim, nem criar um vínculo em relação a marcas, para não ter nenhum viés aqui no discurso. Eu acho que existem, enfim, várias marcas que são interessantes e que eu acho que eu ficaria mais preso à questão dos aminoácidos que foram mais testados, que eu já falei que foram o Peptan e o Verisol. Esses são os aminoácidos que tiveram mais estudos científicos. Todas essas marcas que o pessoal citou aí, o Fáscia, tem uma outra marca pronta que é o Semblé, que tem Verisol, enfim, tem várias outras marcas. Esse produto, esse colágeno patenteado é que vocês têm que ficar atentos. E procurar saber a origem também do próprio laboratório que produz, né? Para também a gente... E a dose, né? As doses, etc. E quando a gente faz manipulado, tem a vantagem, né, Paty? A gente, por exemplo, já utiliza aminoácido associado ao ácido hialurônico e às vitaminas e minerais já há algum tempo, né? Que eu acho que é interessante, porque daí você consegue colocar tudo no mesmo sachê e o paciente vai tomar todos os dias pela manhã de uma maneira mais prática. Vamos dizer que você consegue turbinar o seu colágeno. Aí escolhe uma marca, que o Verisol também está disponível na farmácia de manipulação e tem bastante marcas também utilizando, exatamente por esse embasamento científico. Então isso dá um respaldo para a indústria, que realmente é um produto que vai promover algum efeito. Então você turbina ele com esses compostos, né? Um pouco diferente da indústria, que tem até alguns colágenos de prateleira, suplementos, que contêm essas doses mínimas que o doutor citou, que é a dose que está lá na Anvisa, que é permitido para a indústria utilizar. Acima disso, né, já não é permitido. Não permitem, exato. Tem uma pergunta aí que falou do colágeno tipo 2. Você já comentou um pouco, né? Mas só para complementar, que o colágeno tipo 2, que também é muito encontrado principalmente nas cartilagens, existem agora 2 tipos de colágeno tipo 2. Existe o não desnaturado, o hidrolisado, né? Então, essa também é uma diferença de absorção e de ação, que não é exatamente o tema, né, colágeno tipo 2 da nossa live, mas ele também tem um tipo de colágeno tipo 2, que é o não desnaturado, que ele age como um sinalizador, né? Ele é um anti-inflamatório. Foi testado e mostrou-se que ele realmente consegue fazer essa sinalização, mas ele não é um repositor de colágeno tipo 2, igual, por exemplo, o hidrolisado, que aí ele já tem uma fração menor. O mecanismo de ação é diferente. Então, existe até colágenos, hoje a indústria também conseguiu chegar em tecnologia que tem colágeno até que chega mais no músculo, por exemplo. Então, mais na pele. Essa tecnologia que vai especificando, dando especificidade para o produto, né, doutor? Exatamente.
E é muito comum quando você usa essas doses maiores de colágeno, como eu falei, desses testados de 10 gramas, que contém todos os peptídeos, tem a prolina, a hidroxiprolina, a glicina. É muito comum pacientes que têm dores articulares crônicas referirem melhora da dor articular. Isso é bem frequente. E com o ácido hialurônico a mesma coisa. Sim, porque acaba, né, retendo ali o Com líquido. certeza vai um pouco para as articulações, né? Vai ajudar a formação do colágeno presente nas cartilagens, ajuda a aumentar a lubrificação, né, intraarticular. Então, isso ajuda bastante nesse ponto. Então, acho que é muito válido. Tá. Acho que E respondeu, né? lembrar para o pessoal é isso, que eu também adoraria que só uma fórmula mágica resolvesse toda a situação, mas infelizmente não é assim. Então, como a gente falou no início, né, Paty? Não adianta você só ingerir o colágeno e você ter uma vida super estressada, você fumar, você beber, você tomar sol sem proteção solar. Esses fatores externos vão ajudar também a fazer com que a sua fábrica de colágeno seja lesada, tá certo? E com o passar do tempo, né, assim, a dica que eu dou é fazer um acompanhamento dermatológico, porque com o passar do tempo você vai ter que dar alguns outros estímulos para a sua pele, para a produção do colágeno ser mais agregada, né? Então a gente vai precisar, por exemplo, dar estímulos térmicos, seja através de lasers, seja através de radiofrequência, seja através de ultrassom microfocado. A gente vai precisar de bioestimuladores de colágeno, como o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio. Ou seja, eu preciso dar um chacoalhão, eu preciso provocar uma pequena inflamação na pele para o meu organismo entender, para a minha fábrica entender que aquele local é o local que eu mais preciso de produção de colágeno. Senão, pode ser que mesmo você consumindo colágeno, não haja necessariamente um aumento da efetividade da fábrica, porque a gente tem saturação de receptores, então a gente chega uma hora que existe uma limitação nessa produção. Até um pouco antes dessa saturação, vale também ressaltar a absorção, as condições que o teu organismo está, em questão de intestino, se você tem um intestino muito inflamado, isso também acaba atrapalhando um pouco da absorção e a biodisponibilidade desse produto. Então, às vezes não adianta você comprar um colágeno que custa muito, muito caro e você não tem umas condições do seu organismo favorável a essa absorção. Então, complementando o que o doutor está falando, então também tem esse fator que vale a pena também você dar uma atenção maior. Como que está essa questão do seu sistema digestivo? E aí você vai poder absorver muito melhor os nutrientes, não só o colágeno, como a própria vitamina C, como o ácido, o silício orgânico, todos os minerais e vitaminas. Isso é bem importante. Então, hoje até a dermatologia, né, doutora, está tão ligada também com essa questão do in e o out. Sim. Claro que a gente fala dos probióticos, né, da melhora das condições da mucosa intestinal, para que a gente tenha uma maior capacidade de absorção. E a gente fala muito dessa questão inflamatória, né? Inflamatória. Os alimentos podem aumentar a inflamação ou podem ter uma ação anti-inflamatória. E a gente entende também que esse processo inflamatório ele pode ser prejudicial de alguma forma. Quando exagerado, né, ele pode ser prejudicial até para a atividade celular, para a renovação das nossas células e para a capacidade que o nosso DNA tem de manter a sua divisão das células e a renovação delas. Ótimo. Doutor, esqueci de te dar os parabéns de novo. De ontem foi seu aniversário. Tem pessoas aqui dando parabéns. É verdade. A minha fábrica está nos 35. São 35 anos de fabricação de colágeno. Ai, meu Deus. Você sabe que o doutor também, eu vou contar um segredo, ele tem umas mãos maravilhosas. Eu falo que você é um arquiteto. Você é um arquiteto. É sensacional a sua técnica, o seu cuidado. Tem umas mãos fantásticas. Obrigado, Meu dermato também. Bom, doutor, já são 10h53. Eu vi aqui que tem
tem várias perguntinhas, eu acho que a gente conseguiu responder algumas, não conseguimos responder todas. Se não conseguimos, perdão, mil perdões. Eu acho que é isso. Acho que a gente respondeu a maioria delas. Desculpa o errinho aí, viu? Foi sem querer, tantos. O pessoal é vigilante aqui, a gente tem que ficar atento. Vigilante! É vigilante, sim. Mas foi ótimo, Paty. Eu adorei o seu convite. Eu adoro falar sobre esse assunto, sobre colágeno. Acho que tem tudo a ver com uma nova forma como a gente está vendo a questão do envelhecimento. A gente não, eu defendo muito isso na minha prática, né? Não tem que ter medo de envelhecer. Eu acho que envelhecer é muito bom. Eu não voltaria nenhum ano da minha vida. Primeiro que dá um trabalhão, né? Cada ano. A gente aprende uma série de coisas. Então, não vale a pena voltar atrás, né? A ideia é você ser e parecer o melhor possível na idade que você tem. E para isso, a gente tem que se cuidar. E quando a gente fala de se cuidar, começa com processos básicos, simples, que vão dos cuidados que a gente tem em casa, com o alimento que a gente está consumindo, com o nosso dia a dia, os cuidados em relação à exposição solar, com fazer atividade física, que não é balela, é serotonina, que ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida, que diminui a substância P, que é um agente pró-inflamatório, que aumenta no caso do estresse. A questão, né, de não fumar, de não beber, que ajuda a diminuir os radicais livres, que fazem com que a gente envelheça mais rapidamente, então a gente mantém as nossas células mais limpas. Então, às vezes eu faço aqueles posts de antes e depois, e o pessoal adora chegar e falar assim, mas a fulana é artista, tem dinheiro. Mas é por conta... Não é a questão do dinheiro, né? É claro que a gente pode, por alguns outros procedimentos, eles vão ter um custo maior, mas existe todo um planejamento que você faz de prevenção, que você pode começar aos poucos e que pode, sim, ter excelentes resultados gastando menos. Mas eu acho que os cuidados em casa, no dia a dia, também são essenciais e esses não envolvem dinheiro, não. Envolvem, sim, dedicação, disciplina, mas que quando a gente quer resultados na nossa vida, o que não envolve isso, né? Verdade. Você falou algo que eu vou complementar, que foi uma frase que eu também escutei de um profissional e isso marcou bastante num congresso onde a gente estava expondo. Ele falou assim, a gente suja todos os dias, né, o nosso aquário, o nosso organismo. E a gente tem que limpar todos os dias. E como limpa? Exatamente com todas essas dicas que você deu aqui para nós. Então, são todos os nutrientes, alimentação saudável, muita água, atividade física, que não é balela, realmente funciona. A consulta constante com profissionais, como um dermatologista, como o seu médico, ver como que tá. Tem 1 minuto e 57 para terminar aqui. Então, a gente tem que estar sujando e limpando, faz parte. E envelhecer naturalmente, com certeza. Hoje em dia, as técnicas, os procedimentos disponíveis estão deixando as pessoas envelhecerem mais naturalmente. É um envelhecimento saudável, né, doutor? Tá ficando bonito. E lembrar que a pele é viva, é um órgão vivo, tá? A pele não é uma coisa estática. Então, assim, eu também, igual na academia, que você tem que fazer atividade todos os dias para ter resultados, e que se você parou de fazer 1 mês, todo mundo que não está treinando na quarentena já percebeu que 1 mês faz muita diferença. A pele é a mesma coisa, gente. A pele, todo dia, você tem que ir lá, você tem que cuidar, você tem que dar uma atenção para ela. Ela é um órgão vivo. Então, assim como os músculos, assim como o organismo todo, assim como você se alimenta todos os dias, passar filtro solar todos os dias. Então, hidratar a pele todos os dias, limpar a pele todos os dias. Isso aí. Tá acabando a nossa live. Vamos tirar uma fotinho, registra aí, manda pra gente se você gostou dessa live. E pele na quarentena, acho que dá uma live sensacional. Bastante gente com dermatite, com alergia de máscara, tá assim, muitas. Pele muito ressecada, mãos, tem muita coisa. Daria outra live, né? Muito obrigada, gente, pela participação. Amei ver vocês todos aqui. Doutor Daniel também. Tira uma fotinho aí, faz uma pose, doutor. Vamos lá. Obrigado. Obrigado para todo mundo aí que nos acompanha nessa. Obrigado. Você está atendendo, né, doutor?
Tô sim, a gente está atendendo aqui com todo cuidado, nós retomamos nosso